Bom dia, boa tarde, boa noite. Disciplina FIT 1, Física Teórica Experimental 1. Somos dois professores, eu, o Rocha e o Bertuola, tá? Esta semana, primeira semana, o professor Bertuola não vai aparecer. Ele sofreu uma perda na família muito dolorosa para ele. Ele está em luto. Então espero que vocês compreendam, tá bom? Nesta primeira aula, na segunda-feira, dia 23, vocês têm que entrar lá receber acho que um link pelo coordenador, né, do curso. Vocês vão ter um acolhimento na segunda-feira, tá? Segunda-feira não tem aula. A aula começa mesmo na quarta-feira, que é a aula de laboratório, tá bom? Dia 25. Bom, eu começo nessa aula 00 falando do plano de ensino da disciplina, tá? E eu começo falando desse plano de ensino com uma coisa, um questionamento que eu gosto de fazer para os alunos que chegam, que é o seguinte: para você que está chegando aí, o que é ser engenheiro? O que o engenheiro faz? O que você acha, né? Um engenheiro que quer construir um automóvel, então ele já sai fabricando o chassi, tá certo? Acho que não, né? O engenheiro que quer fazer uma ponte, então ele já sai fazendo a fundação da ponte. Eu também acho que não, né? Então, o engenheiro, na verdade, ele faz uma coisa muito diferente, que é o chamado projeto, né? O projeto, ele é uma coisa que, digamos assim, permite você prever o futuro, né? Como, por exemplo, este rotor aí. Repara que esse rotor não está encostando em nada. Ele está sofrendo levitação magnética. Nós começamos a construir esse rotor como? Fazendo as bobinas, né? Não. Primeiro nós vamos no papel, vamos projetar esse rotor, tá? Vamos projetar, calcular o momento de inércia, calcular força, torque, campo magnético, corrente elétrica, um monte de coisas, geometria, fazer vários testes, simulações, tá? E essa parte é a parte de projeto, tá? Depois que a gente fez tudo, achou que vai funcionar, começamos a construir. Mas só quando o projeto já está pronto, tá claro? Então, para você fazer esse projeto, você precisa começar a colocar as equações, os princípios físicos, tá certo? Isso é a física, tá? A física baseada na engenharia, baseada 99% nas equações diferenciais, né? E aí para resolver essas equações você precisa saber cálculo, tá? O que eu quero dizer com isso é que nesse curso, né, de engenharia você vai ter que saber física e ter que saber cálculo, porque isso aí é a base de um projeto, tá? Não se faz um projeto sem saber nada dessas coisas. Você tem que botar as equações, tem que resolver os sistemas, tem que projetar e tem que saber resolver também. Então, a física e o cálculo é a base da engenharia, tá? Você vai ter isso até o último ano, né? Com outros nomes lá, que mudam de nome, mas é física e cálculo, tudo, tá bom? Então, nós vamos ter, nessa coisa experimental, né, nós vamos ter, nessa disciplina, a parte teórica e a parte experimental. O professor Bertola dá a parte teórica e nós dois juntos damos a parte experimental, tá? Nas aulas de segunda-feira de teoria é apenas com ele, nas aulas de quarta-feira de laboratório é eu e ele, tá? Nós vamos falar sobre a física da mecânica, a parte básica do ponto material, né? E também vamos mostrar os experimentos dessa parte, basicamente segundo a lei de Newton e as leis de conservação. E na parte de laboratório também vamos ensinar como é que faz uma medida, quais são as incertezas, quais são as limitações dos equipamentos, tá bom? Bom, como que você vai bem em Física 1, essa disciplina, tá? Você vai fazer essas aulas todas virtualmente, tá bom? As aulas já vão estar prontas, a parte de laboratório, para você olhar, para você analisar, tá? No dia da aula, que é quarta-feira, às 7h45, não vai ter aula. Nós vamos fazer um plantão, vamos tirar todas as suas dúvidas, vamos ajudar você a fazer a análise do experimento, tá?
Não é aula, é um encontro, uma discussão junto, tá bom? Então, é importante que você compareça nessa aula, tá? E você entenda bem o vídeo, né? Como é que vai ser a sistemática do experimento? A gente vai postar um vídeo com os dados, né, com o experimento, nós vamos gravar esse vídeo lá no instituto, e aí nós vamos colocar esse vídeo para você olhar e você fazer a análise, tá certo? E vamos ajudar você a fazer essa análise, tá? E nós vamos pedir para você fazer um vídeo relatório, tá? Depois eu vou explicar o que é isso, tá? E nós vamos ter uma sequência de tarefas para você fazer, para chegar nesse vídeo relatório, você não pode pular essas tarefas, tá? E a base da nota são esses vídeo relatórios, tá? Então, tem que ser feito isso com muito capricho, tá? Muito esmero, tá? E por último, pessoal, você vai perceber que sua vida vai mudar bastante, porque você vai ter muitas coisas para fazer, né? Você vai ter muitas coisas em muitas disciplinas, tá? Então você vai ter que gerenciar esse melhor possível esse seu tempo aí, né? Porque o engenheiro é dito que é o melhor gerente, né? São os melhores gerentes do mundo que trabalham nas grandes empresas, são engenheiros, né? Então, você vai ter que começar a provar isso para você mesmo. Você vai começar a gerenciar o seu próprio tempo, tá bom? Então, se aplique aí. A ementa da disciplina, de acordo com o PPC do curso, começa com vetores, depois cinemática, depois os movimentos, retilíneo uniforme e uniformemente variado, depois o movimento em duas dimensões, depois as leis de Newton, suas aplicações, teorema do trabalho e energia, momento linear ou quantidade de movimento, né? Os choques, sistemas de partículas, colisões e corpo rígido. Tá? Essa parte do corpo rígido, em geral, é a última parte. Tá? A gente vai tocar ela só por cima. Assim. Então, lá no PPC do curso, tá essa parte aí que você está vendo aí. Tá? Baseado nisso, nós construímos o plano de aula. Tá? O plano de aula é o principal arquivo que você deve olhar todo dia. Tá? Lá tem tudo o que está acontecendo. Beleza? Eu vou colocar ele aqui agora, mas ele também já está lá na pasta. Nós temos uma pasta, ele está no SWAP, você pode baixar. Nós temos uma pasta na nuvem que você vai poder acessar e pegar o material que você precisa. Tá? Tá tudo nessa pasta também. Nós temos aqui agora uma visualização da programação do curso. Né? Repara que nós temos sempre aqui ó, o dia da teoria e o dia do laboratório. T de teoria e A de laboratório. Tá? Do que vai ser feito nesses dias, beleza? Dia a dia, tá? Dia a dia, todos os dias, até a última aula. Nós vamos ter aula até o dia 21 de dezembro, depois tem uma pausa e volta no dia 11 de janeiro, tá? Dia a dia tem todas as explicações, tudo que vai ser feito, quais são os experimentos, tá certo? Se você olhar então aqui, você vai perceber que nós vamos ter 8 experimentos, tá? Então, esse arquivo, que é o plano de aula, é o arquivo principal que você se baseia, tá? Depois, vai ter, né, a página no Moodle. Na página no Moodle tem as informações atualizadas, tá? E o e-mail institucional. Importantíssimo, nós mandamos todas as instruções por aqui, tá? Tem que entrar por aqui 3, 4, 5 vezes por dia. Então, são essas 3 pilares aqui do curso. Plano de aula, página no Moodle, e-mail institucional. Tá? Presta atenção sempre nessas 3 coisas. Não achou aí o que você procura? Manda um WhatsApp para mim. Tá? Aqui é o Rocha, eu sou o Rocha. Você manda para mim que eu posso tentar te ajudar. Tá bom? Bom, nessa bibliografia desse curso nós temos aqui a parte teórica e a parte experimental. Tá? Vamos usar esse livrinho aqui, que também já está lá na pasta, os dois, né? Tá certo? Esse livro de Física 1, nós temos na biblioteca virtual aqui do Instituto, você pode também baixar lá, tá bom? Usar por lá. Esse vai ser a base bibliográfica do nosso curso, tá?
Como é que você vai ser avaliado? Você vai fazer vídeo-relatórios. São 8 vídeo-relatórios e você vai ter que entregar esses 8 relatórios. Nós fazemos a média desses 8 vídeo-relatórios, tá? Nesse primeiro semestre, devido à pandemia, nós não vamos fazer provas, tá? Você vai entregar também, além dos vídeos relatórios, alguns gráficos que a gente pede para ver se você está indo bem na análise dos dados. Esses gráficos vão ser utilizados só para arredondar média, se for o caso, tá? Mas o básico é o vídeo relatório, beleza? E aí, se sua média for 6 ou mais, você está aprovado. Se for entre 4 e 6, tem uma chance de fazer um exame final, chamado de IFA. Se for abaixo de 4, você está reprovado, tá bom? Mais para frente falaremos como é que é esse IFA, mas esse IFA não é uma boa coisa, porque essa prova cai a matéria do semestre todo, tá? E é só uma semana de prazo para você fazer ela. Tipo assim, a aula acaba dia 23, dia 30 já é o IFA. Eu não aconselho, tá bom? E aí, pessoal, esses videorelatórios são muito importantes. Caso você falte em algum deles, nós temos um experimento substitutivo que vai ser feito no dia 17 de março, tá? Mas somente um, tá? Desses 8 que você pode refazer. Se você faltou em algum, tá? E você pode também comentar comigo, debater as notas dos relatórios, tá? A gente tem que marcar uma reunião, falar sobre isso. Não é a qualquer horário que você quiser, né? Nós temos que primeiro agendar esse horário, tá bom? Ou seja, se você quiser ver seu relatório, você tem que combinar comigo, agendar um horário para você discutir essa nota, tá? As notas dos vídeos relatórios é que vão compor a média, tá bom? Bom, as faltas. Cada vez que você entra na aula síncrona de segunda e quarta, é computada uma presença. Se você não aparecer lá em nenhum momento nessa reunião síncrona, você fica com falta, tá bom? Tem que aparecer algum horário por lá, tá? Na segunda e na quarta. Nós incentivamos fortemente que você use uma calculadora científica para começar a fazer as contas, tá? Não se apegue em computador, laptop, nada disso, porque isso não pode usar em prova. No segundo semestre, já vai voltar à aula presencial, você tem que usar só a calculadora. Use ela sempre. Ande com ela no bolso. Ela é sua companheira. Você vai ter que saber manejar ela o melhor possível. Ser muito rápido, muito veloz nela para poder fazer todas as provas com rapidez e com precisão, né? Você não sabe quantas e quantas provas vêm erradas por erro de digitação na calculadora. A pessoa não conhece muito bem ela, digita errado, tá? Então é importante que você tenha uma. E a disciplina é uma coisa importante também na aula, mas no momento nós estamos fazendo aula virtual, né? Isso não é muito importante. Mas a gente sempre recomenda que você tenha respeito pelo professor e nós também vamos ter respeito por você. É isso. Então, nesse primeiro momento, nós queríamos só deixar claro essas regras, tá? Deixar claro que nessa primeira semana só não vai ter aula na segunda-feira, que vai ser o acolhimento pela diretoria. Vocês vão ter que entrar lá no sistema para conversar com os coordenadores, com os diretores, tal, conhecer a escola, tá bom? E então é isso, esse é o arquivo da aula 00. Logo logo eu vou mandar outros arquivos, mas começa com esse, tá bom? Você vai olhando sempre a página do Moodle, o seu e-mail institucional e o plano de aulas, beleza? Então é isso. Até mais, pessoal.